Boa tarde, meu nome é Bárbara, eu sou estudante de Arquitetura e Urbanismo na PUC Minas e eu sou moradora do bairro Fonte Grande. O objetivo desse trabalho que eu vou apresentar agora, que é da disciplina de Teoria da Produção Habitacional, é mostrar para vocês, moradores da Vila Itália, informações e conhecimentos sobre o local. Bom, onde fica a Vila Itália? A Vila Itália, ela fica no bairro Fonte Grande, na cidade de Contagem, ao lado do centro da cidade, em uma localização considerada privilegiada. Mais à frente eu vou explicar um pouco mais a respeito dessa questão. Mas como que ela surgiu? Então, a vila ela foi planejada e possui suas obras financiadas por um grupo de investidores italianos. Por esse motivo, foi dado o nome a ela de Vila Itália. A razão da construção foi de abrigar pessoas que sofreram com o desmoronamento da antiga Vila Barreirinha, em 1992. Então, houve esse acidente na vila e as pessoas elas tiveram que ser deslocadas, então, para a Vila Itália para procurar abrigo. O conjunto da Vila Itália ele serviu para poder impulsionar o comércio do bairro Fonte Grande, que na época, até então, possuía apenas fazendas. Aqui estão algumas reportagens a respeito do local. Elas falam sobre o acidente da Vila Barreirinha e também sobre a realidade que se encontra a Vila Itália. É uma reportagem do estado de Minas, ela diz o seguinte: 2 décadas após a tragédia, sobreviventes estão condenados a conviver com o fantasma de novo desastre na Vila Itália, onde foram erguidas pelo município, com verba internacional, centenas de casas em área hoje considerada de alto risco pela própria Defesa Civil de Contagem. A imagem abaixo também é possível ver uma moradora do local apontando para a área de risco da sua própria casa. Essa reportagem ela também mostra que a tragédia se repetiu novamente ao mostrar o relato dessa moradora. Ela disse o seguinte: tiraram a gente de uma tragédia e nos levaram para outra. Depois de 3 meses em abrigos, a família de Dina, hoje avó de 3 netos, foi uma das primeiras a receber uma das 154 casas construídas pela prefeitura na Vila Itália para vítimas da Barreirinha, com verba de 300 mil doada pelo governo italiano. O que surgiu como esperança, aos poucos se mostrou outra armadilha. 5 dias antes do último Natal, um barranco atrás da casa de Dina veio abaixo, quase atingiu o quarto de um dos filhos. Ou seja, essas pessoas foram deslocadas de um local de alto risco para irem para um local seguro e acabaram se encontrando em um local que também é de risco. Muitos moradores da Vila Itália utilizam um recurso como a autoconstrução para poder construir suas moradias ou para reformá-las. A autoconstrução é uma maneira de construir em que não se utiliza o auxílio de um profissional da área da construção, como um arquiteto ou engenheiro. Quando essa prática ela acontece na região das encostas, que é o que ocorre na Vila Itália, isso pode causar uma situação muito perigosa para as pessoas que moram ali, pois a casa pode vir apresentar problemas muito graves e até a desabar. Aqui está uma linha do tempo que mostra a evolução de Contagem em um breve período, em comparação com as políticas habitacionais que estavam ocorrendo no Brasil ao mesmo tempo. Então, na linha do tempo laranja, a gente vê a evolução de Contagem, que apesar de ter se transformado em município em 1911, apenas em 1941, com incentivo à industrialização por parte do governo, como a gente vê na linha do tempo abaixo, é que Contagem se tornou de fato industrial. Já o bairro Fonte Grande, que até então possuía apenas fazendas, se modernizou principalmente com o incentivo gerado pela Vila Itália. Nessa época, estavam surgindo diversas políticas urbanas que lutavam por garantir os direitos básicos de habitação aos moradores em todo o país. Como é, então, a inserção urbana da vila em relação à cidade?
Bom, a Vila Itália, ela está localizada ao lado do centro de Contagem, como foi dito anteriormente, o que é algo muito vantajoso, porque o centro ele concentra uma grande quantidade de serviços importantes. Não é muito fácil ir até lá a pé, porém, com o transporte público, é possível chegar em média em 15 minutos até lá. O segundo ponto que eu coloquei é a Via Expressa de Contagem, que também está ao lado da vila, e ela leva até Belo Horizonte ou Betim em cerca de 20 minutos, com muita facilidade. Estar ao lado da Via Expressa é algo muito vantajoso, porque te permite chegar em lugares mais distantes em uma velocidade maior. O terceiro ponto é a Rua Joaquim José, que é uma importante rua de comércio no bairro Fonte Grande, porque ela possui diversos restaurantes e bares. É possível chegar lá em 20 minutos, no máximo, a pé. O quarto ponto é a questão da Escola Municipal José Lucas Filho. E o quinto ponto é o Centro Médico, próximo à vila. Ambos esses pontos estão localizados ao lado da vila. Então, você pode chegar lá a pé em cerca de 1 minuto. Aqui tem algumas imagens do ponto 4, que é a Escola Municipal José Lucas Filho, e o ponto 5, que é o Centro Médico. É importante também ressaltar a inserção urbana no interior da vila, que já possui diversos serviços diferentes. O primeiro ponto que eu coloquei é o campo Fonte Grande e a quadra de futsal. O segundo ponto, a Igreja Nossa Senhora das Graças. O terceiro seria um ponto de ônibus. E o quarto é o restaurante da Zélia, que é apenas um exemplo de outros diferentes serviços que a vila possui. Aqui estão outras imagens. Então, o ponto 1 é o campo do bairro Fonte Grande. E o ponto 4, que é a Igreja Nossa Senhora das Graças. De uma maneira geral, a inserção urbana da vila ela é boa e inclusiva, já que ela está próxima a diversos serviços importantes e equipamentos de lazer. Os equipamentos de lazer, por exemplo, o campo, eles não estão nas suas melhores condições, porém eles são utilizados pela população local. Aqui estão algumas informações complementares a respeito de outros serviços e de suas distâncias. Então, a respeito da educação, eu havia dito o exemplo da Escola Municipal José Lucas Filho, que fica a 800 metros da vila. Também temos a PUC Minas de Contagem, que fica a 2,7 quilômetros. Sobre a saúde, nós temos a Associação Evangélica Beneficente de Minas Gerais, a 2,1 quilômetros, e o Hospital Bela Vista, a 2 quilômetros. Sobre o lazer, temos a quadra poliesportiva ao lado, como já foi mencionado, a cervejaria e restaurante urbanos, a 1,9 quilômetros, o Clube Recreativo Alvoreda, a 900 metros. E sobre o comércio, nós temos uma grande variedade de diferentes comércios dentro da vila e no entorno imediato da vila. Mas eu coloquei aqui 4 exemplos. A Iris Variedades Papelaria, a 500 metros, a Superbox Supermercados, a 900 metros, a loja da Beth, a 850 metros, e o restaurante da Zélia, dentro da vila. O bairro Fonte Grande está localizado dentro da mancha urbana e dentro da região metropolitana de Belo Horizonte. E por esse motivo, ele possui uma boa acessibilidade, como, por exemplo, possui uma estação de ônibus a 550 metros do fim da vila até o ponto de ônibus mais próximo. Porém, um ponto negativo é a grande distância com relação à estação de metrô mais próxima. Mas isso representa, na verdade, uma falta de qualidade no sistema ferroviário da região metropolitana. A respeito da implantação da vila, ou seja, a relação dela com o solo, existem diversos problemas. Grande parte dela foi construída em uma região de encosta e ao lado de um córrego a céu aberto, onde muitas pessoas utilizam o seu entorno, inclusive, para fazer caminhadas ao ar livre. As linhas em rosa, elas apresentam as curvas de nível do terreno.
Quando essas curvas elas estão muito próximas, como na imagem, isso significa que a região possui uma inclinação muito alta. Isso tem como consequência ruas muito íngremes e construções que não se comportam bem ao terreno. Aqui temos um exemplo disso. Essa é uma das casas que se encontra na região da encosta. É possível perceber, por essas imagens, uma série de coisas. Por exemplo, o acesso da casa à rua é totalmente inadequado. Além de estar localizada em uma rua com inclinação extremamente elevada, a construção ela não possui uma rampa de acesso e nem mesmo segurança. A calçada ela é quase inexistente e está inclusive com alguns buracos. Foi feito um puxado em sua lateral esquerda, que não estava ali antes, e é possível evidenciar que existe uma certa preocupação com a ventilação, porque houve uma construção de uma parede de tijolos perfurada nesse puxado, que a seta aponta para ele. Porém, existe uma falta de conhecimento sobre como executar de uma maneira melhor isso. A maioria das casas dessa região da vila, onde a encosta ela é mais acentuada, possuem essas características e uma qualidade muito abaixo da ideal. Isso acontece porque o terreno nessa região ele é mais barato, justamente por causa dessas condições perigosas da encosta e do difícil acesso a ela. Dá para ver que é uma casa que ela foi autoconstruída, ou seja, ela não sofreu uma avaliação de um profissional da área. Um fator que é preciso analisar sempre que é feita uma construção ou um conjunto de construções é o movimento do sol. É muito importante amenizar a incidência do sol em locais que são muito quentes, como a fachada virada para o norte. Então, na imagem é possível ver uma seta. Essa seta ela aponta para a região norte. É possível ver também aonde o sol nasce, em leste, e aonde o sol se põe, em oeste. É possível ver, nesse caso, que não foi pensada nenhum meio de executar essa proteção da fachada norte, fazendo com que o calor ele seja muito elevado na vila como um todo. O fato de que as residências elas são muito próximas umas das outras também não ajuda nesse processo, já que não há muita circulação de vento nas casas. As casas elas não seguem um padrão específico, possuindo construções tanto de padrão mais elevado quanto mais baixo, como é possível ver na comparação de duas casas diferentes da mesma vila nas imagens. Por se tratar de, muitas vezes, uma autoconstrução, o sistema construtivo adotado é o tradicional, o mais comum no Brasil, no que se utiliza o tijolo, concreto, argamassa, etc. Ele é utilizado devido ao seu custo-benefício mais adequado à população local, além de que ele torna mais fácil uma construção sem uma mão de obra especializada. Aqui nós vemos um resumo sobre o que foi dito. Então, em verde está o que tem boas condições ou que possui. Em amarelo, que está em condições medianas ou nem sempre possui. E em vermelho, que está em condições ruins ou não possui. Então, começando pela implantação. A adequação à topografia ela está em condições ruins, justamente por ter sido implantada em uma colina com risco de deslizamento. A questão do paisagismo está em condições medianas, porque apesar de existir uma mata próximo à vila, ela não ajuda em nada com a questão da proteção solar. Então, isso faz com que a vila tenha uma temperatura muito elevada. A questão da ocupação do terreno também está em condições medianas. Os equipamentos complementares, eles possuem em abundância até, porque existem equipamentos como quadras, igreja, restaurante, escola, etc. A questão da tipologia e tecnologia. Ele possui uma flexibilidade mediana, uma grande variedade tipológica. Ele não possui condições boas de ventilação cruzada e nem de insolação adequada.
A proteção solar e as dimensões, elas nem sempre ocorrem, né? E as dimensões elas estão em condições medianas, já que em muitas casas elas são muito pequenas. A modulação, ela não possui uma padronização, já que existem diversas tipologias de casa, tanto casas em condições acima da média, quanto em condições abaixo da média. E os materiais, eles se baseiam no sistema construtivo tradicional e muitas vezes autoconstruídos com o uso de materiais locais. A respeito das relações sociais de produção, no caso da Vila Itália, tudo se iniciou com uma população que precisava se deslocar do lugar onde morava. Para que isso ocorresse, a construção da vila foi feito um investimento estrangeiro dos investidores italianos, que passam esse capital para o investidor imobiliário. Esse último, ele fica responsável por contratar profissionais da área para planejar, no caso do arquiteto e do engenheiro, e executar, no caso do mestre de obras, dos pedreiros e dos auxiliares. Como acontece em muitas das situações com moradias populares, o projeto ele não é feito de maneira a alcançar seu máximo potencial. Ou seja, são moradias que são feitas, entre aspas, para pobre morar. Então, não seria necessário fazer algo muito bem feito para essas pessoas. Esse é o pensamento que se tem. Então, dessa forma, a terra ela passa a ser vista como uma mercadoria a ser consumida a quem pagar mais, não como um direito básico. Em paralelo a isso, ocorreu na Vila Itália uma expansão do que já havia sido construído. Isso fez com que outras pessoas ocupassem áreas pouco valorizadas do entorno, como é o caso das encostas. Esses projetos, eles têm a concepção feita pelos próprios moradores, ou seja, autoconstrução. Isso tudo é prova de que o auxílio do Estado nas medidas habitacionais é muito importante, já que muitas vezes investimentos estrangeiros ou doações não são capazes de auxiliar totalmente essas questões. Por último, levando em consideração tudo o que já foi dito anteriormente, foi feita uma proposta de melhoria da área em questão. Foi concluído que os principais problemas da vila são o seguinte: a acessibilidade e as condições gerais da residência nas áreas de encosta e a falta de proteção solar. Com isso, a proposta seria a realização de mutirões autogestionários para reformas das residências em situação mais crítica. Os mutirões, eles são uma maneira do morador participar do processo da reforma, sendo essa planejada por um profissional da área, seja um arquiteto ou seja um engenheiro. Além disso, para resolver o problema do calor, seria previsto o plantio de árvores nas calçadas, de modo que elas protegessem as moradias do sol mais incidente. Uma sugestão seria a da quaresmeira, que é uma árvore nativa de Minas Gerais, e ela se adapta bem às calçadas. Ela tem uma copa generosa que possui uma sombra bem fresca. Desse modo, eu espero ter ajudado na sua compreensão sobre a Vila Itália e na solução de alguns de seus problemas. Muito obrigada pela atenção.